E aí, pessoal, tudo bem? Toda fotografia ela é formada por iluminação. Quanto mais luz, né, em determinada fotografia, mais exposta ela vai estar. E quanto menos luz, mais escura aquela fotografia vai estar. E no Photoshop a gente tem algumas ferramentas que é possível você aumentar a quantidade de luz dentro de uma imagem e também escurecer mais ela. Ou seja, a gente tem a ferramenta de brilho e contraste e curvas, né, que a gente consegue trabalhar essa parte. Mas a gente tem uma forma em específica que eu vou estar ensinando hoje, que a gente consegue trabalhar cada cor individualmente, a luminosidade dela. A gente tem o Camera Raw, como eu tinha explicado em umas aulas anteriores sobre ele, que a gente consegue fazer isso. Só que existem algumas versões do Photoshop que a gente não tem o filtro do Camera Raw, a exemplo de quem usa, por exemplo, o CS. Então, nesse tutorial eu vou estar te ensinando como é que você pode estar trabalhando individualmente essa forma de iluminar a tua cena com as cores separadamente, tá certo? Então, bora lá, é bem simples. A gente tem aqui o Photoshop, eu estou com minha imagem aqui aberta, uma cena de uma mulher dentro de uma área aqui de girassóis. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar aqui um filtro de preto e branco. Pronto. O que aconteceu? Minha imagem ficou preta e branca, claro. Nesse preto e branco a gente consegue editar. A gente tem aqui as propriedades, né? Deixa eu abrir bem aqui. Prontinho. A gente tem aqui as propriedades. Nessas propriedades eu consigo modificar, por exemplo, o tom de vermelho, o tom aqui de amarelo da minha imagem. Enfim, eu consigo mudar as propriedades dela. Só que como que eu devo fazer para que isso seja alterado dentro da iluminação dessa foto? A gente tem aqui o filtro, né? Então a gente precisa mudar o Blend Mode. A gente vem com o Blend Mode e escolhe luminosidade. Agora, se você observar, não mudou nada, é a mesma imagem. Se eu tiro a visualização, tá a mesma coisa, certo? Mas aí, agora dentro dessa camada, com ela num Blend Mode de luminosidade, eu consigo alterar as propriedades agora dela. Ou seja, os tons que estão, os tons de vermelho dentro dessa imagem, eu consigo deixar mais claro ou mais escuro. Ou seja, aqui eu deixo um girassol meio estragado, né? Então vamos deixar mais vivo agora esse vermelho. O amarelo eu posso equilibrar também deixando mais vivo. Então fica quase aqui um branco. O tom de verde eu posso deixar mais claro para o girassol ficar mais, aparecer melhor, né? Ou eu posso deixar bem escuro, dando aqui um contraste, né? Talvez um final de tarde. Então vem começando a escurecer mais o ambiente, pode ser também. E aí dentro dessas cores aqui, magenta a gente não tem. Magenta nem azul a gente não tem nesse ambiente. Fora lá atrás, né? Que a gente tem um ciano. A gente consegue deixar esse ciano um pouco mais escuro, né? Dando aquela impressão mesmo de fim de tarde. Ou deixar mais claro. A gente pode deixar um pouquinho mais escuro. Então se você observar agora aqui, se a gente tira a visualização dessa camada de preto e branco, pode perceber que esse aqui é o meu antes da imagem e aqui o depois. Então a gente consegue ter grande diferença agora de contraste. Se eu fosse utilizar o contraste, deixa eu tirar essa habilitação aqui. Se eu fosse utilizar um contraste comum e um brilho comum, eu ia ter o brilho, né? Eu poderia aumentar o brilho de uma imagem, só que ele ia aumentar de forma geral. E o contraste também mesma coisa. Então ia ter isso aqui. Mas com a camada preto e branco, no Blend Mode de luminosidade, eu consigo trabalhar as cores individualmente para aquilo que eu quero, para aquilo que me agrada. Então, posso equilibrar o vermelho tanto que eu quiser aqui. O amarelo eu posso deixar a tonalidade que mais me agrada também. Os tons de verde, nesse caso aqui, eu posso escurecer ou também deixar mais claro. Então, eu tenho controle total sobre a fotografia. Isso nos dá mais flexibilidade para a gente editar uma foto de maneira mais profissional, tá certo? Então essa aqui é a dica de hoje, o tutorial de hoje, bem simples, bem rápido, que você pode estar aplicando agora nas suas edições de imagem, tá certo? Até o próximo tutorial.